gostem do conteúdo que eu vou estar postando. Meu canal basicamente é para falar da minha experiência aqui no Canadá como uma mamãe, uma mamãe latina aqui no Canadá. Então, o meu espanhol, o meu português está um pouquinho raro, eu já não falo nem português nem espanhol. Tenho mais de 10 anos vivendo fora do Brasil, então por essa razão vivi em países que falam espanhol, México, Venezuela, Argentina, Peru, então por essa razão eu peguei esse portunhol. Eu tô tentando deixar cada dia falar mais, mas tá, é complicado. Pela razão do meu filho mais pequeno, olha, isso é espanhol, meu filho menor. Por razão do meu filho menor, ele teve uma dificuldade na linguística quando ele era pequeno e também no aprendizado nos primeiros anos de escola. O fonoaudiólogo e os médicos nesse momento indicaram que o melhor para ele seria deixar um idioma e se concentrar nos outros. Nesse momento a gente vivia em países um país que falava espanhol. A babá falava espanhol da Venezuela, o pai espanhol do México, a escola era 100% em inglês e a mãe falava português. Então a gente não tinha como a escola deixar de falar inglês, não tinha como a babá não falar espanhol da língua do país dela, que era a Venezuela, onde a gente estava nesse momento. O pai, bem, fala espanhol do México, que era aquele mexicano. Então o único que a gente podia retirar ali para ajudar o desenvolvimento do meu filho nesse momento foi o português. Então ele se desenvolveu, foi a melhor, foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil, mas foi a melhor. Então por essa razão eu desenvolvi falar mais o espanhol com os meninos no longo desses anos. Eu tenho 2 lindos meninos, 11 e 9 anos. Então esses vídeos aqui são basicamente a minha vivência aqui. Eu vou estar falando também do meu dia a dia, estou falando também das coisas que eu gosto de fazer aqui. Dentre elas está de sair para buscar lojinhas com bons preços, os produtos que eu uso aqui. Muitas das minhas amigas me perguntam como eu faço aqui para lidar com tudo, né? Casa, filho, atividade da escola, atividade das crianças fora da escola, vida social, trabalho, limpeza de casa, passar roupa, comida. E tá tudo organizado. Então eu vou comentar com vocês, eu vou comentar como é assim a minha diária, o meu dia a dia. Não é que seja o correto nem o incorreto, funciona para mim, pode não funcionar para vocês. Não é que seja isso, é somente o que funcionou para mim. Vou estar falando também dos produtos que eu uso, igual dos samples, os produtos que me enviam para eu testar. Eu vou estar falando deles aqui para vocês. Então é basicamente o meu canal para falar do meu dia a dia. Muitas das meninas também me perguntam, mais que tudo meus amigos de países que falam espanhol, me perguntam muito como foi a adaptação dos meninos. Então, os meus filhos, eles já falavam inglês, eles já vinham em escolas que tinha a absorção do inglês, eles tinham o inglês como metade do horário, de manhã era o espanhol e de tarde era o inglês, então para eles não foi tão difícil. O meu filho mais velho, não falei mais grande, falei mais velho, ó. É que é muito difícil para mim não falar mais grande, porque no México se fala mais grande. Então, meu filho mais velho, ele já falava inglês antes de vir para cá, ele fala inglês melhor do que eu, na verdade. É o meu filho menor, ele não fala tanto o inglês, ele não falava, então eu estava bastante preocupada com ele. Eu estou em Quebec, porém aqui em Quebec, no Canadá, eles falam o primeiro idioma é o francês. Uns 70% da população aqui fala inglês, mas eles fazem muita ênfase no francês, né? Então, o idioma aqui para se comunicar era o francês. Mas se você fala inglês, você vai se comunicar. Então, meu filho menor, ele chegou aqui com essa dificuldade, mas como ele já tinha o inglês na escola e tudo mais, ele foi assim como com um switch, puf. Um dia, do nada, ele começou a falar e falar e falar e falar e falar. As crianças absorvem super rápido. Então, foi assim que a gente conseguiu essa parte pelo inglês. Foi assim que foi um pouco mais fácil. Quanto à adaptação também, a gente já vivia há anos fora do Brasil. A gente já tínhamos vivido na Venezuela, no Peru, na Argentina, no México. Então, para os meus filhos, esse movimento não foi tão pesado. Sim, foi, assim, não foi tão pesado em prol da mudança, né? Foi mais pesado porque agora, assim,
Por mais que a gente tinha se mudado antes, eram países que falavam espanhol, né? Eles eram muito pequenininhos, meu filho mais velho saiu bebezinho do Brasil, então pegou para ele sim sair de um país que não fala espanhol. Mas ajudou muito o inglês. Na escola dos meninos se fala francês, todo o ensino é em francês. Nós chegamos aqui basicamente entre o 9 e o 10 de dezembro. As escolas estavam de férias. Para inscrever as crianças aqui, você precisa ter toda a documentação legal do país. Tenho entendido, não tenho certeza, eu entendo assim. Alguém me comentou que nos Estados Unidos, se você tá lá, você pode inscrever as crianças mesmo sem os papéis. Aqui não. Aqui você precisa ter todos os papéis de imigração, está tudo direitinho para fazer a inscrição. Se não tiver esses papéis, você não consegue inscrever as crianças na escola. Então, basicamente, na primeira semana de janeiro, por aí do 7, eu já tinha toda a documentação. Demorou um pouquinho, porque eram as férias de Natal, então a migração parou e blá blá blá. Então eu demorei um pouquinho, mas por aí do 6, do 7 eu já tinha documento, já tinha todo o documento. Mais bem, nós chegamos no 10, no 17 a gente já tinha os documentos, no 17 de dezembro. Então no dia 7 as escolas voltaram das férias de Natal, eu fui lá, fiz a inscrição dos meninos e beleza. Como é a inscrição? Aqui, para você inscrever umas crianças na escola, as crianças na escola, você tem que ir no boarding school, na direção de todas as escolas, né? Então você vai lá e com base da onde você vai morar, eles te indicam a escola para onde você vai estudar. É eles que escolhem a escola. É a primeira vez que meus filhos estudam numa escola pública. A escola pública aqui é muito boa, a educação é fantástica. Eu fui lá fazer a inscrição na direção da escola, não da escola, do board school, do local onde eles têm todas as escolas, eles administram todas as escolas desse município, né, dessa região. Então você vai lá, eu fui lá, eles me indicaram onde meus filhos iam estudar. Eu já tinha toda a documentação, porque migração, a minha agente migratória já me tinha comentado toda a documentação que eu necessitava. Então eu já deixei toda a documentação, que basicamente foi certidão de nascimento, toda a documentação que vinha da escola, no caso deles na escola do México, comprovante de residência. No meu caso, o comprovante de residência eu usei a minha conta do Bell, que é a linha telefônica, a empresa de telefônica. Eu usei a conta do Bell e eu usei o meu contrato de aluguel. Mas podia ser contrato de luz, contrato de internet, contrato de água, banco, pode ser também. Não tinha que ter isso. Por que tem que ter esses comprovantes? Porque eles escolhem onde seus filhos vão estudar. E seus filhos vão estudar de acordo com onde eles vão morar. Como todas as escolas são basicamente iguais, o conteúdo, o nível acadêmico é basicamente igual, eles escolhem aonde a criança vai estudar. Então, eu já tinha todos esses documentos. A mim me comentaram que sim, se você quiser que seu filho estude de uma outra escola, pode. Não é impossível. Dizem que é bastante difícil, eu não sei, eu nem nunca tentei. Me comentaram que sim, pode, mas eu, na verdade, que eu não faço ideia. Você tem que ter um motivo, uma razão, entrar com um pequeno processo, eles avaliam e te dizem sim ou não. Então, basicamente daí. Outro documento que eles me pediram foi a cópia do passaporte e o original, a cópia e o original da certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento, eles pediam a certidão de nascimento traduzida. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, janeiro é que todo mundo sai de férias porque é muito frio, né? Acho que eles saem mais de férias em janeiro do que em dezembro mesmo. E eu falei, nossa, agora eu vou ter que procurar um tradutor. Mas aí eu vi que no papelzinho, aqui as coisas são muito claras. Uma coisa que eu aprendi daqui, que as informações são muito claras, muito transparentes. Então eu vi que no papel dizia certidão de nascimento traduzida. Não dizia traduzida com tradutor, certificado, blá blá blá. Estava traduzida mesmo, eu podia traduzir. Assim que eu peguei a certidão de nascimento dos meninos, escaneei com o meu celular, com o aplicativo do celular, escaneei e comecei a traduzir eu mesma. Fui eu mesma que traduzi. Então, a minha agente de imigração falou que não era possível. Eu falei, não, olha, ela falou que ela achava que não era possível, porque todo mundo fazia traduzido legal. E aí eu liguei para o Board School e perguntei para eles qual era a tradução.
Mas aqui, se você ligar para o Board da Escola, eles vão atender, como seria a Secretaria de Educação, eles vão atender, e a Secretaria de Educação local, eles vão atender e vão te falar, sim, amavelmente, tranquilamente. Eles falaram, não, é só traduzida, não é com tradutor legal. Agora tem que passar pela nossa avaliação. O que acontece? Eles têm pessoas lá que trabalham lá, que são de várias partes do mundo, falam diversos idiomas, né? Então eles põem aquilo em aprovação. Se a sua tradução não tiver ok, vai voltar e você vai precisar fazer várias vezes, ou você vai contratar um tradutor. Eu fiz a minha, eu acho que eu fiz a de cada menino em 10 minutos, 15 minutos por aí, beleza, levei, imprimi, escaneei, imprimi, levei tudo bonitinho e me aceitaram, tava tudo ok. Então, basicamente foi assim. Então, eles me indicaram a escola, eles me deram um papel, desse documento eu tinha que levar para a escola. Levei para a escola, tava o endereço, tudo bonitinho nesse papel, e lá eu escrevi as crianças. Então é assim, não é que a diretora da escola vai te aceitar ou não te aceitar, fazer inscrição ou não, é a direção do Board School que decide onde você vai estar. Quanto à adaptação dos meninos, então, dizer que foi assim, pesado não foi. Nossa, a diretora, a diretriz da escola, a diretora, as professoras, os alunos, todo mundo receberam eles assim, amaram. Foi uma festa. Então foi muito bonito. Claro que com o passar dos dias começou a rotina e eles começaram a cair a pilha e viram que era uma escola como outra qualquer. São crianças, é normal, mas foi bem. Quando uma criança começa aqui a escola e eles não falam francês, não tem uma base do francês, eles colocam na francilização, que é quando os meninos, quando as crianças, elas ficam na mesma turma que todo mundo, eles prestam atenção na aula de história, na aula de matemática, tudo, mas eles não entendem o que a professora está falando, porque ela está falando em francês. Então eles vão para uma outra sala, aprendem, tem um curso de francês assim, tipo intensivo, mas eles voltam para a sala e ficam absorvendo aquele conteúdo que a professora está dando também. Então eles assistem de um lado e assistem do outro, o mesmo conteúdo. Então, essa é mais ou menos a francização. Eles colocaram meus filhos em classes onde crianças falavam espanhol, então algumas crianças ajudaram e assim progressivamente. Então, o que aconteceu? Acontece que os meninos entraram na escola por aí do 16 de janeiro e logo, no dia 21 de janeiro, meu filho começou com uma dor intensa na escola e a gente foi para o hospital de emergência e era apendicite e ele precisou de operar de emergência. No hospital foi tudo maravilhoso, um hospital incrível, realmente. Maravilhoso. E quando a operação saiu tudo ok, tudo maravilhoso. E quando acabou a operação, o hospital, o médico te dá uns papéis que você tem que levar para a escola para provar que essa criança não vai pela escola. Logo que nós viemos para casa, ele teve que ficar 10 dias em casa para fazer o tempo de se curar da operação, que foi um sucesso, graças a Deus, mas foi o tempo dele se curar. Então, com isso, já deu as primeiras semanas de dezembro, mais ou menos. Então, eles foram todos, de fevereiro. Ele teve a operação no dia 21, ficou 10 dias, regressou para a escola na primeira semana de fevereiro. Então, em fevereiro, eles levaram todo o mês de fevereiro normal e na primeira semana de março, primeira semana e quase segunda, parou a escola por causa do coronavírus. Então, eu acho que pegou mais o menino, deixou eles mais tristinhos, a situação de não estar indo para a escola pelo coronavírus, a situação de não poder ir lá fora, porque aqui sim a restrição é bem complexa, é todo mundo dentro de casa. Então, eu acho que pegou mais para eles essa coisa do coronavírus, de não poder ir lá fora, do que realmente a adaptação na escola. Porque não é o mesmo ter férias do que estar em casa de férias, do que estar trancado por essa situação. Então, isso é basicamente como foi a adaptação e como está sendo nossa adaptação aqui. As coisas vão indo devagarzinho e basicamente é isso, a adaptação dos meninos, como está sendo. Falando aí mais da minha vivência aqui, do meu cotidiano aqui
no Canadá. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, me façam. Eu vou estar colocando aqui também vídeos de turismo, de lojas. Vou fazer um vídeo que eu vivo aqui pertinho do Outlet. Do Outlet está como a 5 minutos, 7 minutos de carro da minha casa. Tentação. Então, se vocês quiserem saber também, eu vou fazer um vídeo lá. Dê uma olhadinha. Subscrevam-se, dê um like, compartam com os amigos se vocês gostaram. Um beijo. Tchau, tchau.